Queridos, permitam-me, antes de começar a mensagem dessa manhã, vos contar uma breve história da minha infância. Eu ainda me lembro, quando eu era pequenino, e acreditem, eu já fui pequenino um dia. Quando eu era pequenino, muitas vezes, lá na escola, eu era o tipo diferente, não é? Porque eu era crente. Por mais que o Brasil tenha muitos crentes, ao que parece, eu era diferente dos outros. Eu realmente era um crente que ia à igreja todos os domingos. Imaginem só, não é? Que absurdo, ir à igreja todos os domingos. Eu ia todos os domingos. Aliás, eu passava o domingo inteiro na igreja. Nós íamos para a igreja, geralmente às 8 da manhã, passávamos lá o dia todo e eu ia para casa por volta das 11 da noite. Era assim que costumava funcionar a dinâmica familiar lá em casa aos domingos. E os meus amigos muitas vezes não entendiam porque é que eu não podia ir jogar a bola ao domingo, ou porque é que eu não podia fazer outras coisas, e eu dizia, não, eu gosto de estar lá, é assim que a gente faz. Nem sempre, às vezes eu também não queria estar na igreja ao domingo, acreditem. Mas a verdade é, muitas vezes, quando as coisas apertavam lá na escola, quando tinha uma prova, um teste mais difícil, era curioso, aqueles amigos que andavam a fazer chacota, que andavam a picar-me, vinham todos ter comigo e diziam, Pablo, fala lá com o teu Deus, faz aquele negócio que você faz, reza, não é? É oração. Pois, faz lá aquilo, para a gente ir bem. É curioso. E eu não sei, provavelmente com vocês acontece também algo do género. Aqueles amigos que muitas vezes não querem saber nenhuma, quando as coisas apertam, vão ter connosco e dizem, pode orar por mim? É assim, não é? Nós hoje vamos olhar uma parábola de Jesus. Nós temos estado ao longo do ano olhando para parábolas e esse é o último mês. Pablo, é só novembro, eu sei, mas no mês que vem vamos falar sobre o Natal, como é evidente. Portanto, é o último mês que vamos olhar para as parábolas e estamos mesmo a chegar ao fim delas. E hoje vamos olhar para uma parábola muito curiosa. Está lá em Lucas, no capítulo 11. A grande secção vai desde o versículo 1 até o 13, mas nós vamos ler do 5 ao 10. Lucas, capítulo 11. Vamos ler do 5 ao 10, está ali do 5 ao 8, mas vamos ler do 5 ao 10, está bem? Diz assim a tradução que tenho em mãos, que é a Almeida Corrigida Fiel, leitura perfeita. Lucas 11, a partir do verso 5 até o verso 10. Disse-lhes também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tendo o que apresentar-lhe. Se ele disser, respondendo de dentro, não me importunes, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar para te os dar. Digo-vos, ainda que não se levante para dar-lhes, porque é amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação. Ele lhe dará tudo o que houver de mister. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e qualquer que busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Portanto, irmanita, está aí. É um dos textos. Por isso que eu não quis responder à hora, porque a gente já ia lê-lo. Vamos orar, mais uma vez. Deus e Pai, eis a Tua palavra lida, Senhor, e eu te agradeço. Eu te agradeço porque Tu deixaste registros tão fantásticos para que nós pudéssemos perceber aquilo que é a nossa vida contigo. Eu te peço, Senhor, que use a minha vida para falar à Tua igreja nessa manhã mais uma vez, que não seja a minha incapacidade humana limitador para aquilo que Tu queres fazer, em nome de Jesus. Amém. Ok. Portanto, é uma parábola simples, não é? Parece fácil de perceber, e é mesmo. Eu, essa semana, quando falava com um irmão nosso, por causa dessa parábola, ele disse, é aquela parábola que nós devemos chatear a Deus até que Ele nos dê o que a gente quer. É mais ou menos isso. É mais ou menos por aí, mas vamos lá perceber que não é bem isso. Portanto, a verdade é que essa parábola, ela tem todo um contexto. E além de um contexto, ela tem um cotexto. Sabem a diferença entre contexto e cotexto? O contexto é onde ela está inserida na sociedade, é o que a cerca, é o que estavam a sentir, o que estavam a pensar. O cotexto é o texto que está próximo. Portanto, essa parábola, além de estar num contexto específico, ela está inserida em cotextos importantes. Aliás, ela é mesmo o meio
de um grande ensinamento que Jesus vai dar. Ela está literalmente ao meio. Ele vai falar sobre um assunto que começa lá no versículo 1 e vai até mais abaixo no versículo 13. Portanto, se nós olharmos a expressão que o verso 5 começa, vocês vão perceber que é disse-lhes também. Outras traduções vão dizer então lhes disse. Ou seja, ela está ligada a outros textos. E o texto anterior começa do versículo 1 ao 4 e o posterior do 11 ao 13. Todos eles vão falar sobre o mesmo tópico. Oração. Orar mais ação, diria minha mãe. Oração. E Jesus vai falar um bocado sobre oração com esse povo. E tudo isso surge por causa do versículo 1. Alguém pode ler para mim o versículo 1, por favor? E aconteceu que, estando ele a orar no certo lugar, quando acabou, disse dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também o homem. Amém. Obrigado, Alice. Portanto, aconteceu que, estando ele a orar, ele quem? Jesus. Estando Jesus a orar, alguém se aproxima para lhe fazer um pedido. Reparem uma coisa importante, e agora dando apenas um contexto. Jesus saíra há pouco tempo da casa de Marta, ok? Quando Maria deita-se aos seus pés, chora, limpa os seus pés, seca com os cabelos. Quem conhece o texto bíblico sabe do que estou a falar. E ele vai pôr-se a caminho de Jerusalém. Mas lá pelo meio, ao que parece, ele para orar. Eu acho curioso. Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, sente necessidade, numa curta jornada, de parar e orar. A casa de Marta e Maria em Jerusalém não era assim tão distante, mas ele para lá pelo meio para orar. Jesus tinha uma vida de oração constante. Nós sabemos, há pelo menos 20 relatos bíblicos onde Jesus para tudo para orar. Nós conhecemos alguns deles até de cor, não é? Ele começa lá no seu batismo, ele ora. Ele, quando vai ao deserto ser tentado, ele ora. Depois, nós podemos ver Jesus a orar mais uma vez antes de escolher os 12. E não foi uma oraçãozinha rápida. Foi uma noite inteira. Diz-nos o texto bíblico que ele passou a noite inteira em oração antes de escolher os 12. Depois nós vamos ver Jesus a orar em muitas outras circunstâncias, inclusivamente no Getsemane, antes de ir para a cruz. Depois, na própria cruz. E depois de ressurreto, já morto e ressuscitado, no caminho de Emaús com 2 discípulos, Jesus ora de novo. Meus queridos, eu fico fascinado ao ver que Jesus orava tanto. O Filho de Deus, o Deus encarnado, ele já tinha ressuscitado e tudo e vai orar mais uma vez. Sabem, se ele sentia a necessidade de ter uma vida de oração, quanto mais eu e tu devíamos ter. A verdade é que se nós olharmos para esse relato, e voltando ao relato de Lucas 11, nós vamos ver que os seus discípulos que o cercavam também sentiam essa necessidade. Não é à toa que, enquanto ele está a orar, um discípulo se aproxima para lhe fazer esse pedido e dizer: Jesus, me ensina lá a orar. Eu preciso aprender a orar. A verdade é que eu e tu, se calhar, já fizemos esse pedido a alguém, não é? Ao longo da nossa vida. A gente acaba em algum momento dizendo: eu não sei como é que faz isso. Deixem-me partilhar convosco algo muito curioso que já me aconteceu. Enquanto pastor, muitas vezes nós recebemos muitos pedidos de oração. É natural. Mas havia uma pessoa que me ligava pedindo para orar por ela. E ela começou a me ligar mais ou menos todos os meses. De repente as ligações passaram a ser quinzenais, todas as semanas, e passou quase a ser dia sim, dia não. A pessoa ligava-me mais ou menos à mesma hora e dizia: pastor, pode orar por mim? Eu lá conversava, tentava perceber o que se passava e só queria mesmo que eu orasse pela sua vida. E eu lá orava pela vida dela. Como devem imaginar, aquilo em algum momento começou a me incomodar, não é? Não que a gente não queira orar, mas dia sim, dia não, a pessoa me ligar a pedir para orar, o que será que se passa? E eu percebi que não se passava nada, era mesmo ela, essa pessoa, a pedir para orar. Até que um dia eu disse a ela: irmã, eu não vou orar por ti. Ah não,
disse: não, hoje vamos fazer diferente. Hoje você vai orar por mim e vai orar por si mesmo. Lá eu ouvi exatamente essa frase: mas pastor, eu não sei orar. Eu não sei como faz. Ao que parece, nós temos a impressão de que para orar é preciso usar palavras difíceis. Amadíssimo, santíssimo, eterno, inefável Deus. É preciso isso. Sabem, nós temos essa impressão que para orar é algo tão difícil e tão complicado que a gente precisa pedir a outros para orarem por nós. E sim, faz sentido partilhar motivos, não estamos a falar disso, mas eu tive ali a explicar àquela pessoa que a oração dela tinha tanto poder quanto a minha e que ela podia fazer exatamente o que eu fazia. Eu não sei se essa pessoa percebeu ou se ficou chateada comigo, mas ela orou e depois nunca mais me ligou. Eu espero que ela tenha percebido e tenha começado a orar ela mesma pela sua própria vida e por mim já agora também. Mas é verdade, nós muitas vezes não sabemos como nós devemos orar. E orar é algo tão simples. E esse discípulo vai chegar a Jesus, pedir a Ele para ensinar-lhe a orar. E se nós formos mesmo muito atentos ao texto, nós vamos perceber que a primeira lição sobre oração não é Jesus quem vai dar, é o próprio discípulo. Deem uma olhada mais uma vez para o versículo 1. Vejam lá o que aconteceu. Tentem imaginar a cena como eu costumo sempre dizer. Conseguem tirar daí o primeiro ensinamento? Jesus estava a orar, aquele discípulo chega ao pé dele e espera ele terminar antes de pedir. Repararam esse pormenor? Ele espera, Jesus está a orar. Ele espera. Sabem porquê? Orar é falar com Deus. E é, no mínimo, uma falta de educação interromper alguém que está a falar com outro. O primeiro ensinamento dessa manhã é: orar é falar com Deus. É uma conversa. Aquele discípulo parece que sabia disso, porque ele não interrompe. Ele vai esperar o momento dele para falar. A gente não se atravessa. Geralmente os miúdos, quando estão a começar, não é? Estão à mesa, estão os adultos a conversar e eles começam a atravessar e a gente diz: filho, não está na hora de falar. Estão os outros a falar, espera a tua vez. E é mesmo isso, a oração é uma conversa. Tem horas de falar, tem horas de esperar, é assim que funciona. Quantas e quantas vezes nós oramos, terminamos, em nome de Jesus, amém. Está o assunto arrumado. Não quero ouvir Deus? Espera um bocado. Calma. Deixa Deus ministrar no teu coração também. Não quer dizer que vais ouvir uma voz de trovão. Pode ser que aconteça. Mas não quer dizer que vai ser isso. Mas deixa também Deus trabalhar um pouco no teu coração. Calma. Sabem? Aquele discípulo sabia esse princípio. E ele pede a Jesus. E diz: Jesus, ensina-me lá como ora. E Jesus, a partir do versículo 2, nós não precisamos ler, conhecemos muito bem, mas a partir do versículo 2 até o versículo 4, vai ensinar a famosa oração modelo, a oração do Pai Nosso. Lucas registra de uma forma muito mais curta. Ele diz que é só a oração do Pai. Se olharem o versículo 2, vão ver que não tem o nosso, é só Pai. É verdade, Lucas vai sempre resumir as coisas, e a oração do Pai Nosso que nós conhecemos bem está um bocadinho resumida aí no versículo, no relato bíblico de Lucas, mas o princípio é exatamente o mesmo. Eu não vou perder muito tempo falando sobre ele, eu quero falar da parábola. Portanto, ele começa por nos lembrar a quem estamos a orar. Estamos a orar para o Pai, exatamente, o Pai Nosso, o Pai meu, ou apenas Pai, como Lucas vai dizer. Ele vai nos lembrar que o nosso Pai é alguém que nos conhece, é alguém que nós temos intimidade, que nos ama e que quer o melhor para nós. É assim que pelo menos devia funcionar com um pai. E esse Deus é o nosso Pai. E muitas vezes nós oramos ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É verdade, é o mesmo Deus. Mas parece tão distante. É o meu Pai. É o teu Pai. É íntimo. É perto. Quando orares, lembra-te dessa intimidade. Estás a falar com o teu Pai. Não é distante, é mesmo aqui ao lado. Pois ele vai lembrar que Deus é um Deus que, além de ser Pai, é santo. Aliás, santo, 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 não é? Portanto, santificado seja o teu nome. Além de Deus Pai e Santo, vai falar a ideia exatamente de que Ele quer reinar sobre as nossas vidas, não é? Não adianta ter isso tudo e não deixar que Ele assuma o controle. Portanto, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Depois
vai continuar a falar sobre a importância da oração ser nos mínimos detalhes, o pão nosso de cada dia, e cada dia, cotidiano, como Lucas vai registrar. A oração deve ser todos os dias, sem cessar. Se não for assim, não faz sentido. Orar é falar com Deus constantemente. Enfim, como eu disse, eu quero falar da parábola, portanto, vamos lá avançar. E Jesus entra então na parábola que nós estamos. E ele começa essa parábola de uma forma diferente das demais. Geralmente ele simplesmente conta a parábola. Nessa, ele vai usar um outro artifício. Ele vai começar com uma pergunta. Quem de vós? Qual de vós? Ele está a chamar a atenção dos seus ouvintes para dizer, olha, o que eu vou contar pode ser com qualquer um de vocês. Presta muita atenção. Imagina lá se fosses tu. É isso que ele está a fazer na prática. E é exatamente isso que eu queria desafiar a cada um de nós nessa manhã a perceber. Essa parábola é uma parábola que podia passar com cada um de nós. Se fosse contigo, hoje, nessa manhã, vamos imaginar que essa parábola é conosco. Portanto, usando as palavras de Jesus, imagina lá que é contigo. Imagina que tens um amigo. É assim que ele começa. Amigo. Não é colega. Não é um conhecido. Não é lá alguém distante que estudou contigo na tua infância. É um amigo. Sabem a diferença, não é? Amigo, amigo. Aquele que podes ficar tempo sem o ver, mas quando o vês, é como se tivesse visto ontem. Aquele que, quando acontece alguma coisa boa na vida dele, tu celebras como se fosse contigo mesmo. Epá, ele merece tanto, que bom! Amigo. Imagina lá que tens um amigo. E esse amigo, que te conhece melhor do que ninguém, vai aparecer à tua porta. E já agora, permita-me chamar a atenção a essa palavra, amigo. Olhem para a parábola, vejam quantas vezes aparece essa expressão no texto bíblico. Podem olhar para a parábola. Amigo, vejam lá, façam as contas. Contaram? 4 vezes. 4 vezes na parábola vai aparecer a palavra amigo. Por um motivo muito simples. Jesus quer nos ensinar que quando oramos ao Pai, estamos a orar também a um amigo. Deus deve ser nosso amigo. Abraão foi chamado amigo de Deus. Nós somos amigos de Deus. Nós devemos ser amigos de Deus. Há uma música antiga que nós cantamos que é Encontrei um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Conhecem, não conhecem? Ele é nosso amigo, é alguém que nos conhece. E sabem, quando é amigo, tu não tens problemas em pedir as coisas, pois não? Sabem, quando a gente liga para um amigo porque está a passar por um aperto, a gente não tem formalidades. Não é, pá, Júlio, estás bem? Epá, como é que estão os miúdos? Está tudo. Olha, que bom. E lá o trabalho? Dá voltas e voltas. Epá, Júlio, olha, olha, amigo, estou a precisar aqui de uma situação. É assim, não é? Quando a gente está a ligar a um amigo, a gente não tem formalidades. É um amigo. É direto ao ponto. Jesus está a dizer, quando orares ao Pai, vai direto ao ponto. Ele te conhece. Ele sabe quem tu és. Ele sabe por que estás a orar. Não adianta estares aí com rodeios. Vá direto ao assunto. Fale com intimidade. Esse amigo vai chegar à porta do outro. À meia-noite, diz o texto bíblico. À meia-noite, a bater para pedir pão. E reparem, bater a tua porta à meia-noite, se calhar não parece tão mal. Mas estamos a falar de uma parábola contada há mais de 2000 anos atrás. As pessoas não tinham hábitos noturnos como nós temos hoje. Não tinham luzes, televisões, ecrãs, não tinha nada disso. As pessoas geralmente deitavam-se com o pôr do sol. 7, 8 horas, já estavam todos a deitar, todos dormindo. À meia-noite é o melhor do sono. Sabem? O nosso 3 da manhã, mais ou menos, era à meia-noite. Eles estavam ali e de repente chega um tipo para bater a porta, a dizer, epá, tu és meu amigo, anda lá, eu preciso de pão. Precisas do quê? Epá, meia-noite, man. Eu preciso de pão.
Anda lá. Sabem? Tem que ser mesmo muito amigo. Para chegar e pedir um pão, e reparem o texto, é emprestado. É o que diz o vosso texto. Empresta-me. E essa expressão emprestado, é a expressão krau, do grego, vai ser uma expressão que nós chamamos de rapatz legomena. Rapatz legomena é quando acontece uma expressão no texto bíblico tão poucas vezes que é raro. Essa expressão é uma delas. Só aparece uma vez em todo o texto bíblico. Emprestar. Empresta-me lá. Não é um emprestar como, empresta-me o sal. Empresta-me uma caneta. É um emprestar tão profundo que tem que ser feito a um amigo. É tipo quando alguém tem aquele sentimento de posse com o seu próprio carro. Ele cuida melhor do carro do que da mulher. Conhecem pessoas assim, não conhecem? E então tu, de repente, precisas do carro para fazer alguma coisa e tu dizes, olha, eu sei que ele não vai gostar, mas é meu amigo, eu vou lá chateá-lo. Empresta-me lá o carro. É esse emprestar. É um emprestar que tem que ser muito amigo para emprestar e tem que ser mais amigo ainda para pedir. Tu sabes que não vai ser agradável. É esse emprestar. Empresta-me lá o pão. E então esse amigo está lá. Vai ser incomodado, mas a gente não está nem aí, porque é amigo. A gente incomoda. E então ele vai dizer, olha, o motivo de eu estar aqui a pedir o pão é porque chegou um amigo meu lá em casa. E se calhar eu e tu dizíamos, o amigo é de quem? Desenrasca-te tu. Não tenho nada com isso. São meia-noite, man. Outro ensinamento que Jesus está a nos dar é, apresenta os teus motivos a Deus, independente de quais sejam. Eles precisam fazer sentido para ti. Se calhar outras pessoas a ouvirem, estás a pedir o quê a Deus? Não incomodes Deus com isso. Deus é teu amigo. Deus é teu pai. Ele sabe o que é importante para ti. Apresenta a Ele. Fala com Ele. Portanto, ainda assim, esse amigo vai dar uma resposta um bocado esquisita, lá no versículo 7. Se ele responder de dentro e disser não me importunes. É curioso, ele nem abre a porta, repararam? Ele responde de dentro. Mas, mais uma vez, precisamos perceber o contexto que essa parábola foi contada. Há mais de 2000 anos atrás, as casas habitualmente tinham um só cômodo. Todos dormiam em esteiras atravessadas pelo caminho. Geralmente, o homem da casa, o pai da família, mais distante da porta, e os outros mais perto, era assim. E, inclusivamente, as portas não eram fáceis de abrir como lá de casa. Era um pedaço de madeira maciça daquelas, aonde geralmente eram preciso 2 homens para pegar naquilo e conseguir abrir. Era assim que funcionava, para dar alguma segurança a quem estava lá dentro. Então, para aquele homem abrir a porta não era assim tão simples. Então ele vai responder dentro. Ele vai dizer, amigo, não me chateies, estão todos aqui a dormir, eu estou aqui com os meus filhos todos, ainda vais acordar, a Dona Maria vai brigar comigo, anda lá, vai com calma, vai lá a tua vida. Parece que o assunto está arrumado. O homem foi, pediu, o outro ia dizer, vá lá, não me chateies, sabes como é que é a dinâmica, não vou conseguir te dar isso. E estava tudo. Mas aí Jesus vai de repente dar uma reviravolta na história. O versículo 8 ele vai dizer, eu vos asseguro, se ele não levantar para dar o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, ele vai dar tudo o que tu precisares. Uau! Curioso. O que ele está a dizer na prática é, ele vai dizer, toma, o que tu queres? É pão? É leite? É queijo? Leva logo tudo, mas para de me chatear e me deixa dormir. Importunação. Essa palavra é outro rapatz legomena. Só aparece uma vez. Ela quer dizer exatamente alguém inconveniente. Alguém sem vergonha. Acho que é mesmo essa a expressão mais portuguesa. É alguém que não tem vergonha, ele não está nem aí. Ele só vai, olha. Ele vai bater. O amigo vai dizer, não me chateie, estão a dormir. E ele vai bater de novo. Vais acordar o meu filho. Ele vai bater de novo. Ele precisa. Ele é amigo. E ele vai chatear e chatear e chatear. É isso que o texto está a dizer. Olha,
nem que seja pela insistência, nem que seja pela falta de vergonha na cara que ele tem. Epá, mas para não chatear, o amigo não vai dar o pão, vai dar tudo. Vai logo, epá, só vai-te embora daqui. O que a palavra de Deus está a dizer é ora sem vergonha, quer dizer, ora sem vergonha. Não tem a vírgula, está bem? Orem sem vergonha. Não tenham vergonha de falar com Deus. Não tenham máscaras diante de Deus. Ele te conhece. Importuna, chateia, fala diretamente. Eu admiro demais a minha esposa. Quando nós casamos, eu percebi que ela tem uma prática de oração que é um bocadinho esquisita, para mim. Ela senta-se na cama, às vezes, e diz, Deus, senta aqui que a gente precisa falar. E ela começa a falar com Deus. E eu disse, pronto, ok, está maluca, deixa-me sair daqui. Mas é assim, e é verdade. Deus te conhece, Ele está contigo, fala com Ele. Sem máscaras, sem rodeios. Ele é teu amigo, importuna Ele o quanto precisares. Fala com Ele. Porque aí sim Jesus vai dizer os versículos 9 e 10. Batei e abrir-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. Porque todo o que pede recebe. Todo o que busca encontra. Jesus está a dizer, olha, não entenderam a história. Eu vou dizer claramente. Pede. Fala. Creiam no poder da oração. Apresenta a Deus aquilo que vai no teu coração, aquilo que te tira o sono. Sabem, o problema é que a gente esquece o poder que a oração tem. Quando criança, ao pé da minha casa, tinha um centro de umbanda, de macumba, como a gente costuma chamar no Brasil. Percebem aqui em Portugal o que é, não é? E o senhor que era responsável por aquele centro, era um senhor muito conhecido na nossa rua, era uma pessoa muito boa até, e a gente conversava muito. Eu me lembro de uma conversa que ele teve com o meu pai, e eu estava lá a ouvir, e ele dizia, as pessoas têm medo da nossa macumba, mas a pior macumba que tem é a do crente. Porque quando o crente dobra o joelho, fala com Deus e pede o que quer, Deus faz. Vocês deviam ter medo dos crentes. Ainda bem que os crentes não sabem o poder que têm. Palavras daquele homem. E é verdade. Nós esquecemos o poder que a oração tem. Nós esquecemos o poder que nós temos ao dobrar os nossos joelhos e apresentar a Deus as nossas petições. Porque se calhar às vezes nós já pedimos, não é? Uma vez ou duas, um mês, e nada aconteceu. Meus queridos, o que aconteceu com a gente? O que houve com aqueles testemunhos de pessoas que oraram 10, 20 anos pela conversão de alguém, e quando a pessoa se converte é aquela festa. Chateia, importuna, insiste. Nós devemos orar, não cesse de orar. Sabem, vamos trazer para a nossa realidade. Costumamos ter aqui mais de 100 pessoas aos domingos pela manhã, mas para a oração, às 9, contamos nos dedos de uma das mãos, às vezes duas. Ah, Pablo, mas 9 da manhã é muito cedo, está frio, é difícil sair de casa e vir para a casa do Senhor. Está bem, e o culto via Zoom? Estás na tua própria casa, não precisas sair. Experimentem entrar no culto via Zoom e ver quantas pessoas estão lá. Sabem, é muito fácil dizer que somos crentes, mas nós nem buscamos ao Senhor. Nós nem oramos. E Jesus está aqui a dizer, pede. Está difícil a tua vida, fala com Ele. Busca. Porque todo que pede recebe, todo que busca encontra. Ele está a dizer, fala comigo, e eu acho fantástico os versículos 11 a 13. Eu disse que nós íamos terminar com eles. Eu vou pedir a qualquer irmão ou irmã que possa ler, versículos 11 a 13, por favor. Perceberam? Deus é nosso Pai, Pai bondoso e amoroso. Ele diz, eu estou aqui, é só pedir.
Vocês são maus e sabem dar coisas boas aos vossos filhos. Quanto mais Deus que é bom. Eu ainda me lembro da história da guerra entre a Inglaterra e a Escócia no século XVI, quando John Knox vivia. Eu já contei isso aqui aos irmãos, eu não vou estar aqui a me repetir. Mas a rainha da Inglaterra dizia: eu tenho mais medo das orações de John Knox do que de 10.000 soldados armados da Escócia. Meus queridos, a oração tem poder. Deus está a dizer: eu sou bom, eu sou o vosso Pai. Fala comigo, fala sem desistir. Pede e dar-se-vos-á. Queres que as coisas mudem na tua vida? Então começa a orar. Experimenta orar, experimenta apresentar a Deus. Certo homem dizia: quando nós agimos, colhemos o fruto do nosso próprio trabalho. Quando nós oramos, colhemos o fruto do trabalho de Deus. Deus quer trabalhar ao teu favor. Só precisas pedir. Jesus é um cavalheiro. Ele está à porta e bate. Nós usamos esse texto muitas vezes para falar àqueles descrentes, não é? A dizer: Jesus quer te salvar, Ele está à porta e bate. Mas esse texto foi escrito para a igreja. A dizer: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entro. Se não, eu vou ficar lá fora. E Jesus está nessa manhã mais uma vez a dizer a ti: eu quero agir na tua vida. Eu quero agir na tua família. Eu vou pedir ao Ministério de Louvor para ir vindo à frente. Eu quero agir na tua casa. Eu quero trabalhar naquele problema que tu tens. Será que eu posso? Será que tu queres a minha ajuda? Ora, fala comigo. Apresenta a mim, eu sou teu amigo. Eu tenho intimidade contigo. Eu te conheço melhor que ninguém. Não precisa de máscara, não precisa de rodeios. Basta falar comigo. Nós habitualmente terminamos o tempo de culto ficando de pé, cantando juntos. Hoje nós vamos fazer diferente. Nós vamos terminar esse ato de culto com um tempo de oração. E eu vou desafiar a cada um de nós, enquanto vamos ouvir a música que vai ser tocada e cantada, a orar. Sem máscaras, sem filtros, sem vergonha. A falar com Deus individualmente. Assentados, de pé, de joelhos, como tu quiseres. Fala com Deus nessa manhã. Apresenta a Ele o que anda a te incomodar. Apresenta a Ele aquilo que vai lá dentro. Seja lá o que for, o motivo só precisa fazer sentido para ti. Diz a Deus o que se passa e deixa Ele trabalhar na tua vida.